Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Durante o intervalo, agora do almoço, eu estava orando na capela e aquilo que o Senhor me pedia é para pedir para vocês entregar tudo para Nossa Senhora nesta tarde. Eu quero convidar você a dar o seu cansaço para Maria, a entregar para a Virgem Maria os seus sofrimentos, a entregar para ela aquilo que você tem passado. E soltando a sua voz, eu quero pedir para você clamar o Espírito Santo por meio dela, porque é por meio dela que nós vamos encontrar com Cristo, que nós vamos encontrar com o Espírito Santo. Solta a sua voz e dá tudo para Maria nesta hora. Entrega para ela essa pregação, entrega para ela os seus ouvidos, entrega para Maria os seus olhos, dá para a Virgem nesta hora, irmão. Dá para ela nesta hora. Entrega para a Virgem Maria, porque ela quer recolher nesta tarde, ela quer recolher os nossos pedidos. Clama por ela, clama por Maria, pede, entrega para ela agora todas as suas necessidades, os seus sofrimentos. Receba a Virgem Mãe de Deus nesta hora. Eu quero te entregar, ó Virgem Santa, e quero clamar uma efusão nova do teu Espírito Santo. Eu quero entregar agora, Mãe, a minha vida, a minha alma, e quero te pedir, vem Espírito Santo, por meio da Virgem Maria. Oremos, clama agora por meio dela o Espírito. Solta a tua voz e clama, 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 clama. Pede, pede, pede a Virgem Maria, pede o Espírito Santo. A Espírito, eu quero, eu desejo, a Espírito Santo, eu quero agora a tua presença. Eu quero experimentar uma unção nova, a unção do profeta Elias, a unção do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Eu quero te pedir, Espírito, Espírito, vem nesta tarde, vem Espírito, vem Espírito. Orera baba sorera baba hada, erera baba sorera baba, erera sorera baba hada baba, erera hada baba sorera cantaraba. E quando te faltar palavras, ore em línguas. Quando te faltar palavras, ore em línguas. Ore, ore, dá tudo, 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 tudo. Dá pra ela. Arababaçô, arababaçô, derradababa, eredo ressequeteraba, handarababa. Ora como você não corou. Experimente essa unção nova. Ah, ameaça na guerra. Eu quero me unir contigo agora e te peço, o Espírito Santo, vem Espírito. Ah, São Paulo da Cruz, eu quero te pedir autoridade espiritual. Eu quero te pedir unção. São Paulo da Cruz. Arababa, Teresa de Ávila. Eu invoco o Espírito Santo por meio de Teresa de Ávila. Santa Teresinha, Ereçô de Rabandareba. Ora, irmão. Ora, irmão. É para isso que Deus te trouxe aqui, para você orar. Ora! Ora! Araçô de Raba, Xandarabaçô.
comigo assim: Espírito Santo de Deus, eu quero ser íntimo teu nesta tarde. Espírito Santo, tu és o amado de minha alma. Eu quero uma unção nova. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Espírito Santo de Deus. Somente para aqueles que creem que o Espírito Santo está aqui neste lugar, dá uma salva de palma bem forte para o Espírito. Eu quero convidar você a fazer barulho para o Espírito. Ah, tá pouco, irmão. Eu quero convidar você a fazer barulho para o Espírito. Dar tudo para Ele nessa hora. Reza comigo: Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Jovenilson, pode me chamar de Nil. Tenho 25 anos de idade, sou aqui de Rio Pardo. Faço parte da Renovação Carismática Católica. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui anunciando aquilo que é a poderosa palavra de Deus. Santo Ambrósio vai dizer que a palavra de Deus, ela é substância vital na nossa alma. Quando a palavra desaparece da nossa alma, da nossa vida, nós entramos em uma morte espiritual. Porque ela que dá vida é aquela que nos leva ao encontro pessoal com Cristo, ao encontro pessoal com Deus, diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga: nesta tarde você vai ser impactado pelo poder do Espírito. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. Samuel, no capítulo 11, no versículo 1. Amém? Amém, irmãos? Amém. Está escrito assim: Então Naás, o amonita, iniciou uma campanha contra Jabes de Galaade. Todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: Faz-me uma aliança conosco, e nós te serviremos. Respondeu-lhes Naás, o amonita: Farei aliança convosco, com esta condição: todos vós tereis vazado o olho direito, pois assim farei uma afronta a todo o Israel. Os anciãos de Jabes disseram: Espera 7 dias, vamos enviar mensageiros a todo o território de Israel. Se não houver quem nos defenda, sairemos para render-nos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e contaram tudo ao povo, e todo o povo se pôs a gritar e a chorar. Naquele momento, Saul chegava do campo conduzindo os bois. Perguntou: que há com o povo que chora tanto? Contaram-lhe então o que havia dito os homens de Jabes. Ao ouvir essas palavras, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e encheu-se de indignação. Essas para nós são palavras do Senhor. Vamos dar uma salva de palma para a palavra de Deus.
neste livro de Samuel, neste capítulo 11, ou em todo o livro de Samuel, nós deparamos com Samuel sendo o divisor de águas entre juízes e a monarquia, os reis. Nós olhamos para toda a história de Samuel e olhamos para o chamado de Samuel. E todas as vezes que Deus chama alguém, existe uma resposta no qual nós devemos dar diante do nosso chamado, ou diante da voz de Deus. Acontece que Samuel, uma vez escolhido por Deus para aquela época, para mudar uma geração, Samuel já estando velho, ou já ficando velho, o povo resolve ir ante Samuel e dizer para Samuel que Samuel já estava velho e que Samuel constituísse um rei, ou caçasse um rei e colocasse para governar aquele povo daquele lugar. Quando nós olhamos para esta passagem, nós olhamos que Samuel, ele tem dois filhos, um chamava Joel e o outro chamado Abias. Joel e Abias eram juízes no qual Samuel tinha constituído e colocado eles para poder julgar o povo. Acontece que a espiritualidade que Samuel tem em casa não foi a mesma espiritualidade que Joel e Abias pegaram e colocaram para si. A espiritualidade de Samuel não é a espiritualidade de Joel e de Abias, filho de Samuel. Aquilo que Samuel era para o povo de Israel, Joel e Abias, sendo filho de Samuel, eles pegam tudo ao contrário e faz tudo ao contrário daquele ensinamento que Samuel tinha ensinado como pai e como profeta e como juiz de Israel. Uma vez Israel precisando de alguém, porque quando uma liderança vai mal, todo o povo vai mal. Abias e Joel, eles não governam o povo. Por quê? Porque uma vez que eles estão na frente de Israel, ele está governando o povo de Israel, julgando o povo de Israel. A palavra diz que eles eram subordinados pelo amor ao dinheiro, que eles eram subordinados, ou melhor dizendo, que eles tinham uma ganância no coração, que eles eram corruptos e que eles infringiam o direito sobre todo o povo de Israel. Basta você olhar para a realidade passada do Brasil. Eu estou dizendo passada porque eu entendo que quando nós oramos para esse tempo, e eu acredito na palavra de São João Crisóstomo, aonde ele vai dizer que o homem mais poderoso é aquele que ora porque faz participante da presença de Deus. Eu entendo aquilo que Samuel, ele tentou fazer ou ensinar os seus filhos, coisa que Joel e Abias entenderam de uma maneira errada. Samuel, ele andava na casa do Senhor, enquanto dentro de casa Samuel não conseguia governar os próprios filhos. Ou seja, dentro de Israel está acontecendo agora uma apostasia. O que é uma apostasia, Nil? Todo mundo querendo ser igual aos outros, tanto que quando eles vão a Samuel e pede Samuel um novo rei, a palavra de Deus diz que aquele povo, Samuel, ele chora. A palavra diz que Samuel, ele não entende porque o povo está querendo um novo rei. Diz a palavra que o povo chega para Samuel e diz para Samuel: olha, Samuel, nós queremos ser igual às outras nações. Eu entendo, irmão, que quando nós queremos ser igual aos outros, eu entendo aquilo que diz São Bernardo, que para você ser santo, que para você chegar a uma santidade perfeita, você não pode ser igual a todas as pessoas, você não pode ser igual ao povo desta geração, você precisa ser diferente. Como dizia São Bernardo de Claraval, que para você ser santo, basta você ser diferente. Não é aquilo que o mundo prega, não é aquilo que todo mundo adere. Basta você ser diferente para a santidade, para você chegar à santidade. É isso que o povo está pedindo a Samuel. Eu quero ser igual a todas as outras nações. E isso desagrada o coração de Samuel,
mal, porque embora Joel e Abias julgavam o povo, eles na sua casa, eles não viviam uma vida espiritual. Dentro da casa de Deus, Joel e Abias eram uma coisa, julgavam, mas fora eles eram corruptos, fora eles eram gananciosos. Apesar de que Joel e Abias, quando eles estavam na casa de Deus, eles julgavam, mas dentro é uma coisa, fora é outra. Ou seja, quando o povo está pedindo um rei, o povo está querendo ser igual a outra nação. Samuel vai orar. Quando Samuel vai orar, diz que Samuel estando orando, diz que Deus disse para Samuel: atende o pedido do povo. O povo, eles estão vivendo uma verdadeira apostasia. O catecismo diz no parágrafo 2089 que a apostasia é o repúdio total da fé cristã. Quando o rei vai mal, quando o juiz vai mal, acontece que o povo agora eles começam a ser gananciosos, porque o povo espelha de quem está na frente. Sempre foi assim, sempre será assim. O povo olha para alguém que está com o microfone na mão, tentando encontrar uma resposta para a sua vida. É por isso que muitas pessoas hoje vão atrás de pregador, atrás de músico, mas não vai ao encontro pessoal com Deus. Por quê? Porque é uma carência tão profunda, mas tão profunda, que o povo vive em uma agitação que já não consegue mais escutar a voz de Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado, para ela não dormir, e diga: aprenda a escutar a voz de Deus. Abias e Joel vai mal. Uma vez que eles vão mal, todo Israel começa a desandar. Todo Israel começa a desandar, embora tenha Samuel vivo, mas já velho. Quando o povo de Israel, eles aderem para ele um estilo de vida sem Deus. O que é um estilo sem vida sem Deus? É tudo aquilo que eu vou fazer, eu não coloco Deus. Um exemplo: eu compro um carro, mas eu compro um carro do jeito meu, mas não é do jeito de Deus. Eu vou construir uma casa, eu não oro. Eu vou comprar um celular, é do meu jeito, eu não peço Deus. Aí tudo aquilo que eu compro sem oração, pega e vai mal. Eu vou culpando Deus, mas na verdade não é Deus, sou eu que não escuto a voz de Deus. Talvez seja o maior problema do século atual, não escutar a voz de Deus. As pessoas, elas vivem numa agitação tão profunda, mas tão profunda, que aderindo um estilo de vida sem Deus, isso afeta não somente uma sociedade, mas aqueles que estão em casa. Olha para Samuel. Dentro da igreja, uma coisa. Dentro da casa, outra. O povo, eles aderiram um estilo sem Deus. Quando eles aderiram um estilo sem Deus, os seus próprios filhos, os casamentos, os matrimônios começam a ir mal. Talvez seja o maior resultado desta época, aonde nós olhamos para tanto casamento falido, tanta separação no nosso mundo que nós estamos tendo, porque já começa errado. Eu começo a namorar, eu faço uma novena, e quando eu começo a fazer uma novena, eu recebo uma rosa, e eu falo assim: olha, foi Deus que confirmou. Passado um ano, você encontra com aquela mesma pessoa e você fala: Deus confirmou que era para mim namorar aquela pessoa. Passado um tempo, você encontra com aquela pessoa e pergunta: casou? Ela diz: não, terminei. Aí você lembra de um ano atrás, quando você pergunta para ela se ela estava namorando ou se ele estava namorando, e eles garantiram que Deus tinha falado, mas que Deus é esse que fala e amanhã acaba. Que Deus é esse que garante que para um jovem, quando eles começam a escutar a Deus, eles falam que Deus
não escuta a voz de Deus, não faz silêncio, e aderiram a um estilo de vida sem Deus, como o povo de Israel aderiu a um estilo de vida sem Deus. É isso que Israel está passando. Se as famílias vai mal, se os matrimônios vai mal, é porque nós aderimos a um estilo de vida sem Deus. Diga para o seu irmão, talvez você está encaixando nesta palavra. Estilo de vida sem Deus. Quando eu começo a aderir a esse estilo, eu não tenho autoridade suficiente espiritual para me poder educar os meus próprios filhos. Você olha para as pessoas dentro da igreja, você não sabe quem é pai e quem é filho, quem é mãe e quem é filho, porque nós perdemos o senso de educação. Porque hoje você tem a coragem de dar para o seu filho de 2, 3 anos um celular da última geração, mas você não tem coragem de levar Deus para a sua casa. Telefone, celular não vai satisfazer o seu filho. Aquilo que vai satisfazer o seu filho é um abraço que ele tanto está esperando na sua casa. Cria vergonha na sua cara. É isso que talvez nós estamos precisando. Aderir o estilo, agora não sem Deus como o povo de Israel, mas com Deus. Tudo que eu vou fazer por Deus na minha frente. Uma vez que Israel vai mal, acontece que quando Israel vai mal, na tribo de Benjamim existe um homem chamado Saul. Esse menino, valente guerreiro, chamado Saul, ele sobressaía a todos da tribo de Benjamim. Acontece que seu pai Cis, ele perde algumas jumentas e ele ordena para que Saul vai caçar as jumentas que perderam. Quando Saul, ele sai junto com os seus amigos para poder caçar as jumentas que se perderam, a palavra diz que passaram 1, 2, 3 dias e Saul não encontra as jumentas. Aí Saul pergunta: acaso um homem de Deus, um profeta, um vidente? Um daqueles homens diz assim: olha, aqui é um homem, um vidente, um profeta, nós vamos até eles. Só que Saul, ele disse para os seus amigos assim: olha, para os seus servos, olha, eu não tenho nada para oferecer para o profeta. Um dos servos que estava com Saul diz assim: olha, eu tenho algumas pratas, nós levamos e entregamos para o profeta. Acontece que Samuel, ele estava em oração. Quando Samuel estava em oração, Deus disse para Samuel: amanhã vem alguém aqui que é o novo rei de Israel. Quando Samuel chega, há uma preparação para Samuel. Aliás, quando Saul chega, Samuel já tinha preparado o alimento para Saul, para que Saul pudesse alimentar junto com Samuel. Diz a palavra que quando Saul chega até Samuel, diz que Saul, ele chega diante do homem de Deus. E quando o homem de Deus, quando ele chega diante do homem de Deus, diz que o homem de Deus já estava tudo preparado para Samuel, para Saul. Diz que naquela hora Saul, ele é levado para casa. Lá tinha algum pernil preparado para Saul. Quando nós olhamos para a história de Saul, que vai ao encontro do profeta Samuel, eu começo a olhar para as Sagradas Escrituras e ver que todas as pessoas que foram ao encontro encontraram com alguém que era o esposo da alma. O que é que eu quero te dizer, irmão e irmã? Quando Rebeca, ela vai dar de comer, aliás, vai dar de beber às suas ovelhas junto ao poço, a palavra diz que ela encontra com o servo de Isaac, e consequentemente ela encontra com Isaac. Diz a palavra que quando Ruth, ela vai ao trabalho, ela encontra com Boaz. Uma vez encontrando com Boaz, ela encontra com aquele que era o Redentor, aquele que restaurou
assim como Saul vai ao encontro de Samuel e é ungido como rei de Israel, Deus te trouxe aqui nesta tarde para você encontrar com aquela que é escrava do Senhor, aquela que diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero te dizer que você vai sair daqui impactado pelo poder e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu não sei aquilo que te atraiu aqui, eu não sei aquilo que te moveu o seu coração, eu só sei te dizer que esse encontro, como Samuel, como Saul, ao encontrar com Samuel, foi derramado azeite sobre a cabeça de Saul. Eu venho te dizer que nesta tarde a Virgem Maria, ela vai derramar o azeite da unção, ela vai derramar o Espírito Santo sobre a tua vida, porque a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. E aplaudo o Senhor. Unge Saul, derrama o azeite. Quando ele derrama o azeite sobre Saul, Saul vai embora. Samuel disse para Saul: olha, Saul, as jumentas do seu pai já foi encontrada. Já foi encontrada. Acontece que Cis está agora preocupado, porque Cis encontrou as suas jumentas. Ele está preocupado com Saul, que já havia mais de 4 dias que não voltava para casa. É assim que Nossa Senhora está, irmão. Quando você arrumou suas bolsas da sua casa para poder vir para aqui, ela estava preocupada de você não dar o seu sim. Ela te trouxe aqui, irmão. Saiba de uma coisa: tudo que você veio fazer aqui, se você está sentado nessa cadeira, tudo é providência da Virgem Maria, porque ela te trouxe aqui. Assim como Saul foi proclamado rei, ela te trouxe aqui para você entender que você é filho da rainha. Aleluia! Filho da rainha. Saul volta. Quando ele volta, diz agora que Samuel, ele reúne Massa e vai tirar a sorte para ver quem era o rei, embora ele sabia. Ele tira a sorte. Quando ele tira a sorte dá na tribo de Benjamim. E aquele que sobressaía na tribo de Benjamim era Saul. Acontece que Saul, eles procuram Saul e não encontram Saul. Aonde que está o homem que foi designado por Deus, sorteado, que agora vai ser rei de Israel? Procura Saul, não encontra. Samuel dialoga com Deus e Deus diz para Samuel: está dentro das bagagens. Aonde você está escondido nessa tarde? Qual bagagens você está escondido? Que bagagem você está escondido? Acontece sorteio, eles vão nas bagagens. Samuel está nas bagagens escondido. Eles pegam Samuel, apresenta para o povo. Só que o povo, muitos daquele povo ainda não sabia que Samuel era ungido como rei. Porque aquilo que toca o meu coração, porque Samuel, ele sabendo de tudo que estava acontecendo com ele na casa de Saul, Samuel guarda o silêncio. Ah, se nós guardássemos o silêncio nesse tempo. Ah, se nós vivêssemos uma vida toda em silêncio diante da presença de Deus. Ah, se nós tivéssemos o silêncio. Samuel, ele agora é rei. Só que agora o povo não tendo rei, eles não sabiam que Samuel foi constituído rei. Eles vão agora ante o povo de Jabes de Galaade, vai agora ante um homem chamado Naás. Quem é Naás? Naás é inimigo de Israel. Só que Naás, o povo chega e pede para Naás fazer uma aliança com o povo de Deus. Ninguém propõe com o inimigo, ninguém dialoga com o inimigo.
eu vou negociar com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é furar o seu olho direito. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e diga: Naás está querendo negociar com o povo de Israel. Dá uma sacudida nesse irmão, talvez ele não entendeu. Naás está querendo negociar com o povo de Deus. A primeira coisa que Naás quer negociar com o povo é a liberdade. Diga para o teu irmão: você não pode ser escravo. Quando Naás vai negociar com o povo, a primeira coisa que ele faz é pedir para vazar o olho direito do povo de Israel. Por quê? Porque era uma humilhação terrível para eles não ter o olho direito furado, vazado pela espada. Acontece que quando Naás, o povo vai pedir uma aliança com Naás, a primeira coisa que Naás quer negociar com o povo é a liberdade. É do mesmo jeito que o diabo quer negociar conosco nessa atualidade, a nossa liberdade. O demônio, eles querem fazer de nós escravos. Acontece que quando Naás vai negociando, eu olho para o nosso tempo e vejo que existe uma coisa que Naás, ou melhor dizendo, que o demônio, ele tem escravizado as pessoas. Mentira. Diga para o seu irmão: mentira. Se ele estiver dormindo, pega na bochecha dele e diga: São João Clima diz que o sono é a imagem da morte. Tem alguém morto aí do seu lado? Olha aqui. Primeira liberdade, mentira. A primeira escravidão que o demônio propõe é mentira. Isaías 59:15 diz que a verdade ela foi deixada de lado. O que é a mentira? A mentira, irmãos, é aquela pessoa que vive contando mentira. E eu tenho no meu coração, orando lá em casa, Deus colocou no meu coração que a primeira mentira terrível que o diabo tem colocado e fazendo com que as pessoas vivam a mentira é você estar dentro da igreja, viveu uma coisa, lá fora você viveu outra. É aqui na igreja você orar em língua, mas lá na sua casa você meter a língua nos outros. É aqui você vir aqui trabalhar de juiz, como os filhos de Joel. Você vir aqui sentar para julgar o que o Ministério de Música cantou, o que o pregador falou, se alguém rezou, a oração foi bonita. Se alguém está aqui, aí você pega aqui e coloca lá fora. Você viu uma mentira dentro da casa de Deus. Aqui você prega santidade. Aqui você prega aqui você prega que fornicação é pecado. Mas quando você sai lá fora, você vê fornicação, isso é uma mentira. Aqui você prega que você deve rezar, que você deve viver uma vida de oração, mas quando você sai lá fora, você não tem coragem de prostrar diante de uma imagem de Nossa Senhora para você poder fazer uma oração. Isso é mentira. Isso é cristão de dupla face, como diz Tiago 4:8. Isso é viver uma aparência. Dentro da igreja você é uma, lá fora você é outra. Isso é viver uma mentira. Isso é você compactuar e ser escravo da mentira, como Naás está propondo para o povo ser escravo. Do que você é escravo? A segunda coisa é a língua. Diga para o seu irmão: língua. Põe a língua para ele, vai. Às vezes tem que usar algumas técnicas para o povo dormir. Língua. São Tiago vai dizer que a língua é mortífera, que ela é capaz, ela é o universo da malícia. O que é que você faz? Você é tão escravo da língua que você vem aqui no encontro como esse, você ora em língua aqui, você pula, você grita, você dá cabalhota, mas quando você sai daqui, a primeira coisa que você reclama:
o alimento está caro. Você sai daqui, você reclama que a água está fria para você banhar. Você reclama dos pernilongos que te picam. Você é escravo da língua. Isso quando não é fofoqueiro. Que tudo que o pregador pode ter pregado 99%, mas uma falha que ele erra aqui na frente. Você é o primeiro a pegar daqui e levar para o seu coordenador lá. Isso é língua, escravo da língua. Você não pode ver alguém chegar aqui com uma roupa simples, ou arrumado, ou qualquer jeito que a pessoa está vivendo. A primeira coisa que você faz é você chegar em outro lugar e descer a língua nos outros. É você falar mal de pregador, você é escravo da língua. É você falar mal do ministério de música, você é escravo da língua. É você chegar aqui e não ter a coragem suficiente de dizer, de pregar aquilo que você vive na sua casa. É isso que Naás está propondo. Escravo da língua. É por isso que muitos grupos de oração não vai para frente, porque dentro dos grupos de oração aquilo que você vê é povo escravo da língua. É você chega num grupo de oração, você se depara com aquele que diz ser o profeta, o homem de Deus, mas que é escravo da língua, que fala piada indecente na sua frente, diante, no púlpito, no palco, com o microfone na mão é bom, mas basta você sair daqui, lá fora, aqui você é cristão, lá você vive um neopaganismo. Você era pagão antes, agora você está vivendo um neopaganismo. O que é o neopaganismo? É você viver uma vida falsa dentro da casa de Deus, escravo da língua. Pergunta para o seu irmão, você é escravo da língua? Naás está querendo negociar com você. A primeira coisa que ele quer fazer com você é que você se torne escravo da língua. Pergunta para o seu irmão, você é escravo da língua, filho? Terceira coisa que o diabo quer negociar conosco nesse tempo: moda. Diga para o seu irmão, moda. Moda. O Papa Pio XII diz que a moda em si ela não é mal, porque é algo que nasce na natureza social do homem. Só quando você chega na igreja de São Tomás de Aquino, que não há mal nas coisas externas usadas pelo homem, o mal que há no exagero daquilo que elas usam. O que é moda agora? A moda agora é você fazer selfie em tudo quanto é lugar. Quando põe Jesus aqui, você rouba a glória de Jesus, tirando foto, filmando, enquanto aquele tempo era para você estar adorando o Rei dos Reis. Isso é moda. Sabe o que é pior? Porque você vem para um encontro para viver uma liberdade em Cristo. A gente morre aqui pedindo para você ser livre em Cristo, mas você chega aqui, você não tem a coragem de desligar o seu telefone, o seu celular. Isso é escravidão. Você olha para as mulheres de dentro da casa de Deus, você não sabe se as mulheres elas estão com as calças rasgadas pela moda ou de tanto joelhar. Às vezes eu fico em dúvida. Isso é moda. Isso não é santidade. O que é moda? É fazer tudo aquilo que o mundo está propondo, negociando, e nós vamos entrando na moda e a gente não sabe que a gente está afundado na moda e a gente vai vivendo de mentira dentro da casa de Deus. Se o pregador prega, ele é radical. Se o pregador fala alguma palavrinha aqui, você não precisa levar ele para o grupo, porque eu não aguento. Não é porque você não aguenta, é porque você relaxou espiritualmente.
Isso é moda. Quarta coisa, que na Ásia ele está negociando com o povo. Mudanismo. E aqui eu quero entrar. Diga para o seu irmão, mudanismo. Mais forte um pouquinho. Mudanismo. O que é mudanismo? É você pegar aquilo que está no mundo, que não presta, e trazer aqui dentro da casa de Deus. É você olhar para muitos músicos católicos que pegam aquilo que é do mundo, que não tem coragem de ir para diante do sacrário adorar Jesus. Pega aquilo que o mundo reciclou, que o mundo fez, aquilo que não presta do mundo, e pega e traz para dentro da casa de Deus para poder cantar na casa de Deus. Isso é mundanismo. É você pegar aquilo que está lá no mundo, que não presta, e trazer para dentro da casa de Deus. Eu sou apaixonado por São Francisco Xavier. Ele dizia assim que o mundo ele é um traidor. Ele promete e não cumpre. Mas como eu sou apaixonado por São Francisco Xavier, eu amo o Bento XVI. E Bento XVI chegou na Alemanha e um repórter parou o Bento XVI e perguntou para Bento assim: Bento, você não acha que a igreja precisa mudar? A igreja está velha, a igreja precisa mudar. E Bento, com toda sabedoria, virou para o repórter e diz assim: eu concordo, filho. A igreja precisa mudar. Aquela hora foi uma alegria para o repórter. E Bento XVI virou para ele e falou assim: olha, a igreja ela precisa mudar. E ele diz: como, Bento? O que é que a igreja precisa mudar? E Bento diz: a igreja católica precisa desmundanizar. Tirar aquilo que é do mundo, que está dentro da igreja, e colocar lá fora, no lugar que é dele, do mundo. Então larga de ser mundano dentro da casa de Deus. Eu preciso te perguntar: você é escravo do quê? Você é escravo da língua? Você é escravo da moda? Você é escravo do mundo? Do que você é escravo? O povo de Deus está negociando com Naás, está querendo ser escravo ao servo de Naás, ou seja, vivendo uma escravidão com aquele que é inimigo de Israel. De quem você é escravo? O que te aprisiona? O que tem te trazido a escravidão? O que tem ferido o coração de Deus? O povo de Deus está agora diante de Naás, querendo fazer uma aliança com o mal, querendo fazer uma aliança com Naás, enquanto que dentro de Israel existe um grupo separado. Esse grupo separado de anciãos é aquele grupo que adora, é aquele grupo que reza, é aquele grupo que ora, é aquele grupo que jejua, é um grupo separado que agora está diante de Naás dizendo: dá um tempo. Eu vou sair por toda Israel espalhando a notícia e vou perguntar se tem alguém que queira nos salvar, tirar da escravidão. Se dentro de um prazo de 7 dias eu voltar aqui e nós não acharmos quem nos liberte, nós fazemos uma aliança contigo. Eles saíram porque eles eram homens de oração, eram homens que adoravam, eram homens que viviam em intimidade com Deus, e começaram a espalhar a notícia da aliança que o povo está querendo fazer com o mal. Acontece que quando eles espalham a notícia, o povo começa a chorar aos mesmos olhos que ia ser perfurado por Naás. Agora começa a derramar lágrima de arrependimento. Agora começa a derramar lágrima de arrependimento. E quando eu olho para o povo de Israel chorando,
clamando, a Bíblia diz que lá veio um homem chamado Saul, ungido como rei, agora diante do povo, e pergunta: o que está acontecendo? Aí os anciãos olham e dizem: é porque Naás está querendo fazer uma aliança com o povo de Israel. Saul, ele é cheio, tomado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que naquela hora, diz que Saul, ele se levanta em meio ao povo. O que é que eu quero te dizer? Como Saul, ele levantou no meio do povo, eu quero te dizer e falar algumas coisas que talvez você não sabia. A etimologia, o significado do nome Naás significa serpente. O povo está querendo fazer uma aliança com a serpente, mas Deus levantou Saul naquela época e veio te levantar apóstolos dos últimos dias para pisar na cabeça da serpente. Eu estou diante de várias e várias pessoas, apóstolos dos últimos dias, que assim como Saul foi levantado naquela época para derrotar Naás, a serpente, eu estou diante daqueles consagrados à Virgem Maria, que irá pisar na cabeça da serpente, que irá pisar na cabeça do diabo. Eu estou diante dos apóstolos dos últimos dias, que veio libertar o povo que estavam fazendo uma escravidão, que estava fazendo ou sendo escravo de Naás. Eu quero te dizer, se você chegou aqui escravo do demônio, escravo do diabo, você vai sair daqui escravo da bem-aventurada Virgem Maria. Você vai sair daqui o homem, a mulher mais mariano da face da terra. Glória a Deus. São Luís diz que os apóstolos dos últimos dias são flechas agudas nas mãos de Maria Toda-Poderosa, capaz de traspassar todo o coração do inimigo. O profeta Isaías diz que nós estamos diante da geração abençoada pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou diante da geração que proclamarão bem-aventurada a Virgem Aleluia. Glória a Maria. São Luís, ele vai dizer ainda que nos últimos tempos Maria deve brilhar como nunca brilhou na face da terra, em força, em misericórdia e graça. Todos os anos, no final do ano, eu faço uma escuta diante de Deus. A gente vai para o mato rezar. E uma das coisas que Deus me pediu para o ano de 2019, Ele me diz assim: fale sobre a minha mãe. Fale sobre minha mãe. Sabe de uma coisa, irmão? Eu tenho 25 anos de idade. Eu só tenho a 8ª série, para alguns o 9º ano. Durante 10 anos Deus me deu a graça, eu falo de graça, de ler a Bíblia 10 vezes. Em 6 anos de encontro com Deus. Só que existe uma coisa que eu aprendi nesse tempo. Eu aprendi nesse tempo rezando e pregando a palavra de Deus aonde Ele tem me chamado. Que não há outra alternativa para levar o avivamento na face da terra, a não ser por meio da Virgem Maria. São Bernardino de Sena santificou a Itália pregando sobre ela. São Domingos converteu várias províncias falando de Maria.
Santa Teresa de Ávila, ela colocou Maria como a sua mãe espiritual. E nesse tempo, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho aprofundado, eu devo a uma pessoa. Talvez você fale assim: moço, todo encontro você prega na gratidão. Eu nunca pedi Jean para pregar. Mas todos os dias eu me coloco debaixo da proteção da Virgem Maria e falo para ela: faça de mim, mãe, segundo a tua vontade. Para terminar, eu aprendi com Santo Agostinho: todas as línguas dos homens não bastaria para exaltá-la, ainda que eles só língua tivesse sobre todo o seu corpo. Ei, você não está com a bola toda, não? Sabe? Seu grupo de oração, você se acha o seu melhor cantor? Você se acha o melhor pregador? Você não está com a bola toda, não? Sai da frente e coloca ela para tomar de conta da sua vida, e você vai ver o regaço que você faz no inferno. Sabe o seu namoro? Você não aguenta viver a castidade sozinho, não. Para de lutar sozinho. Coloca Maria no seu namoro. Sabe o seu matrimônio está falido? A aliança que você fez com Naás, leva Maria para sua casa. Leva para o seu matrimônio. E você vai ver o que é efusão do Espírito Santo. Baixa a bola um pouco. Sai da frente e deixa que ela resolva os seus problemas. Santo Antoninho vai dizer que pedissem à Virgem Maria é do mesmo jeito de tentar voar sem asas. E é isso que eu quero pedir nessa tarde. Eu posso tentar fazer você ir lá no teto e voltar, mas aquilo que eu quero te dizer: dá tudo para Maria nesta tarde. Fica de pé, por favor.